Olá pessoal, eu sou Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos alguns conceitos básicos em genética. A redescoberta dos trabalhos de Mendel e sua aceitação pelos cientistas no início do século XX levaram a novas questões, entre elas: o que são e onde se localizam os fatores hereditários? Que mecanismo biológico é responsável pela separação desses fatores na formação dos gametas? Então, quando Mendel estudou as ervilhas, os resultados que ele obteve com os cruzamentos entre as variedades de ervilha levaram à conclusão da lei da segregação dos fatores, que os seres vivos possuem fatores hereditários, responsáveis pelas características hereditárias, e que esses fatores se separam na formação dos gametas. Porém, Mendel não sabia da localização no organismo desses fatores, ou seja, em que parte do organismo é que esses fatores hereditários eles se localizam. Mendel também não sabia na sua época qual mecanismo era responsável pela segregação dos fatores hereditários. Em 1902, quando estudava ao microscópio a formação de gametas em gafanhotos, o biólogo estadunidense Walter S. Sutton, que viveu de 1877 a 1916, percebeu uma surpreendente semelhança entre o comportamento dos cromossomos homólogos, que se separam durante a meiose, e a separação dos fatores hereditários imaginada por Mendel. Aí na foto da direita nós vemos a foto do Walter Sutton, que quando estudava a meiose em gametas de gafanhotos, ele percebeu que da mesma forma que os cromossomos homólogos se separavam durante a meiose, também era semelhante à separação dos fatores hereditários imaginados por Mendel. Então isso levou esse pesquisador a acreditar que os fatores hereditários estariam nos cromossomos. Sutton propôs então a hipótese de que os fatores imaginados por Mendel localizavam-se em cromossomos homólogos. Com a separação dos homólogos na meiose, ocorreria também a separação ou segregação dos fatores mendelianos. Mais ou menos na mesma época, o pesquisador alemão Theodor Boveri, que viveu de 1862 a 1915, chegou independentemente à conclusão de que os fatores mendelianos se localizam nos cromossomos. Então aí na figura, na foto da direita, nós vemos o pesquisador Theodor Boveri, que foi um pesquisador alemão que chegou à mesma conclusão do Walter Sutton, de que os fatores mendelianos, os fatores hereditários descobertos por Mendel, de que eles estariam localizados nos cromossomos. Então esses dois pesquisadores, de forma independente, chegaram à mesma conclusão, de que os fatores mendelianos se localizam nos cromossomos, e que durante a separação dos cromossomos homólogos na meiose, esses fatores hereditários acabavam se separando para a formação dos gametas. Os fatores mendelianos, atualmente denominados alelos, são versões diferentes de um gene, informações hereditárias inscritas no DNA dos cromossomos. No núcleo de cada uma de nossas células, por exemplo, há 23 tipos de cromossomos, cada um com milhares de genes, totalizando os mais de 20.000 genes presentes em cada célula humana. Cada gene ocupa uma posição definida em um cromossomo, a qual é denominada locus gênico.
Então, aqueles fatores hereditários que Mendel descobriu lá nas ervilhas, eles são chamados atualmente de alelos, que são versões diferentes de um gene. Então, nos nossos cromossomos existem vários genes, e para cada gene desse existem os alelos, que são versões diferentes de um mesmo gene. Então, por exemplo, se nenhum cromossomo homólogo tem um alelo específico, no outro cromossomo homólogo pode ter um alelo igual ou diferente, né? Por exemplo, quando dizemos azão e azinho, significa que o alelo azão é diferente do alelo azinho. Mas, por exemplo, se tiver dois alelos azão, significa que os dois alelos são idênticos, né? Então, esses alelos são versões diferentes de um gene, e um indivíduo diploide, que tem dois cromossomos de cada, ele pode ter dois alelos iguais ou dois alelos diferentes. E cada gene ocupa uma posição específica em cada cromossomo, que é denominada locus gênico. Aqui nessa figura nós vemos os cromossomos da espécie humana. Então, os cromossomos humanos, existem 23 pares de cromossomos. Vai do 1 até o 22, que são chamados de autossomos. E tem os cromossomos X e Y, que são os cromossomos sexuais. Então, a espécie humana possui 23 pares de cromossomos, que dá 46 cromossomos no total. Do cromossomo 1 até o 21 até o 22 são chamados de autossomos, e o X e o Y são cromossomos sexuais. A mulher apresenta dois cromossomos X como sexuais, e o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Já os autossomos, tanto a mulher quanto o homem, possuem 22 pares de autossomos. Um gene pode apresentar-se em diferentes versões, denominadas alelos. Por exemplo, o fator mendeliano que faz a planta da ervilha ser alta, o azão, é o alelo dominante do gene responsável pela estatura da planta. O fator para a forma anã, o azinho, é o alelo recessivo desse mesmo gene. Indivíduos com um par de alelos idênticos, azão-azão ou azinho-azinho, que Mendel denominava puros, recebem atualmente a denominação de homozigótico. Indivíduos com um par de alelos diferentes, azão-azinho, que Mendel denominava híbridos, são atualmente chamados de heterozigóticos. Então, quando nós estudamos lá o estudo que Mendel fez com as ervilhas, que levou à primeira lei de Mendel, quando ele chamava as plantas de pura, é que elas tinham os dois alelos iguais, e hoje em dia é chamado de homozigótico. E aquelas plantas resultantes do cruzamento de duas linhagens puras, que Mendel chamava de plantas híbridas, hoje em dia elas são chamadas de heterozigóticas, que é quando apresenta dois alelos diferentes. O que chama a atenção no trabalho de Mendel é que ele, apoiado apenas no comportamento das características hereditárias, deduziu conceitos relacionados à meiose bem antes da descoberta dos cromossomos e das divisões celulares. Por essa razão, muitos cientistas consideram o monge cientista Mendel um pesquisador inspirado e muito adiante de seu tempo. Então, Mendel descobriu várias coisas, como por exemplo a segregação dos fatores e os fatores hereditários, antes mesmo que tivesse sido descoberto os cromossomos e o processo de meiose. Então é por isso que muitos cientistas consideram que Mendel ele foi um cientista adiante do seu tempo, porque ele descobriu muitas coisas quando ainda não havia muitas evidências da existência daquilo, e mesmo assim ele conseguiu descobrir.
Aqui nessa figura nós vemos uma representação esquemática do processo de meiose, da ideia originalmente proposta por Sutton em 1902, de que a segregação de um par de alelos resulta da separação dos cromossomos homólogos na meiose. A hipótese de Sutton foi confirmada e passou a constituir um dos fundamentos da genética. Então aqui nessa figura nós vemos uma representação do processo de meiose, que é nesse processo de meiose que os cromossomos homólogos se separam e junto com eles os gametas. Então nós vemos aqui essa representação que, por exemplo, aqui nesse exemplo, um homólogo tem o azinho e o outro homólogo tem o azão, né? Então ocorre a duplicação dos cromossomos e dos genes, né? Porque antes da meiose os cromossomos se duplicam e cada cromossomo homólogo ele passa a ter duas cromátides. Cada cromossomo passa a ter duas cromátides. Então, o cromossomo que tem o azinho, ele vai apresentar duas cromátides com o alelo azinho. O cromossomo que tem o azão, ele vai apresentar duas cromátides com o alelo azão. Ocorre o emparelhamento dos cromossomos e na fase seguinte ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então nessa etapa, que ocorre na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Metade vai para uma célula filha, um cromossomo homólogo vai para uma célula filha e o outro homólogo vai para outra célula filha. Dessa forma, o cromossomo que tem um azinho vai para uma célula filha e o cromossomo que tem um azão vai para outra célula filha. Na meiose 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, aquele cromossomo que tem um azinho, ele tem duas cromátides. Essas duas cromátides vão se separar. A mesma coisa vai acontecer com o cromossomo que tem um azão, ele tem duas cromátides. Elas também vão se separar, que ocorre na meiose 2. Então, no final desse processo, vai ocorrer a formação dos gametas. E desses gametas, metade vai ter o alelo azão e a outra metade vai ter o alelo azinho. Então aqui tem a representação do processo de meiose, que leva à separação dos cromossomos homólogos e também leva à separação dos alelos. Então, através dos estudos realizados por Walter Sutton, eles levaram a chegar à conclusão de que os fatores hereditários, hoje chamados de alelos, eles são versões diferentes de um gene e estão presentes nos cromossomos homólogos. E durante o processo de meiose, os cromossomos homólogos se separam, metade dos gametas receberá um alelo e a outra metade receberá o outro alelo. Então, se o indivíduo é homozigoto, tem todos os alelos iguais, os dois alelos iguais, então todos os gametas receberão o mesmo alelo. Agora, se o indivíduo é heterozigoto, apresenta dois alelos diferentes, então, depois do processo de meiose, metade dos gametas vai receber um alelo e a outra metade vai receber o outro alelo diferente, como por exemplo nesse exemplo aqui, que metade dos gametas recebeu o azão e a outra metade recebeu o azinho. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!